quase 50 anos. O estacionamento Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Rua Doutor Porciúncula, 86, no centro de Petrópolis. A sua parada certa é aqui. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. TVC, 20 anos com você. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez em sua companhia, em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Agradecendo a paciência, a gentileza e o carinho que toda semana a senhora e o senhor têm para com o nosso programa. Espero que gostem da nossa entrevista de hoje e quero dizer também que estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo site do canal, pela página do canal no Facebook e também, tão logo termine o programa, estará também passando na página E Agora Doutor no Facebook. Podem entrar lá, deixe o seu curtir na página E Agora Doutor. A página que está crescendo bastante. Obrigado por essa audiência e por estar nos prestigiando. Eu quero mandar um abraço especial aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes. Muito obrigado pela audiência que estamos tendo nesses municípios. E hoje vamos falar sobre um tema, porque no mês de novembro comemora-se o Novembro Azul. Então vamos falar sobre o tema de saúde do homem, mas não só do homem, porque vamos entrevistar e conversar aqui com um urologista que também tem assuntos femininos a serem tratados. Fiquem conosco, é apenas um minuto, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra.
Fique feliz, vem à feira! Muito bem, estamos de volta e, conforme prometido, vamos iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Dr. Lécio Maciel, urologista. Dr. Lécio, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite, fique à vontade para suas apresentações e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos telespectadores quem é o Dr. Lécio e fale um pouquinho sobre a sua especialidade. Obrigado, Renato, pelo convite, parabéns pela iniciativa do canal. Então, como ele já adiantou, meu nome é Lécio Maciel, Lécio Campos Froz Maciel, sou médico e urologista aqui da cidade de Petrópolis. Me formei na faculdade aqui de Petrópolis mesmo, fiz minha especialização no Rio de Janeiro e voltei para cá há uns 3 anos e venho trabalhando, atendendo na nossa clínica UAP, que foi fundada pelo meu pai. E se você me dá permissão, venho até dar parabéns para ele, que foi aniversário dele ontem. Parabéns, pai, obrigado pelos ensinamentos aí dentro da medicina. E ele foi um dos pioneiros também da urologia aqui na cidade. Tenho orgulho de falar disso, que ele, até na campanha de novembro, fazia campanhas, fazia fila de atendimento lá na UAP, quando era lá no Santa Teresa. Então ele foi um dos pioneiros desse tema aqui na cidade. Novembro se tornou um mês muito importante, né, na área da urologia. Há 2 décadas, mais ou menos, lá em Melbourne, na Austrália, começou essa divulgação, esse mês de conscientização da saúde do homem. E com o passar dos anos, isso foi se tornando mundial, né? Hoje em dia, é um mês muito importante de divulgação da saúde do homem de uma forma geral e hoje em dia muito focado nessa parte de câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata na saúde masculina e o primeiro tumor sólido mais comum no sexo masculino. Muito bem. Eu queria iniciar a nossa conversa porque nós temos várias partes do corpo humano para repassar dentro da urologia, né? Os rins, a bexiga, a próstata, a uretra, enfim. Mas eu queria começar pelos rins, antes de nós chegarmos na próstata e no câncer de próstata. Vamos começar pelos rins. O que é mais comum com relação a doenças dos rins, digamos assim, patologias renais, são as pedras nos rins. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: o que leva um paciente, o que leva uma pessoa a ter pedra nos rins e de que forma hoje isso é curável? Então, o maior fator de risco para a doença calculosa renal e de vias urinárias em geral é a parte genética, né? Quem tem história familiar de pedra no rim tem grande chance de ter pedra também. Eu sou uma dessas provas vivas, né? Que minha família tem muito cálculo, também já tive. Então, esse é o principal fator de risco. E dependendo do tipo do que é feito o cálculo, normalmente, na grande maioria, é feito de oxalato de cálcio, mas tem diversas composições o cálculo. E dependendo do tipo de cada um, algumas coisas levam a piorar essa incidência, né? essa ocorrência de cálculo, tanto na alimentação, métodos, qualidade de vida em relação à alimentação, hidratação, essas coisas. Eu escutei há muitos anos atrás, ou escuto essa frase há muitos anos: dê trabalho para os seus rins que eles jamais darão trabalho a você. Ou seja, aquela pessoa que bebe uma quantidade acima de 2 litros de água por dia, dificilmente tem problemas renais. Isso é uma verdade ou isso é uma lenda urbana? Dificilmente tem problemas renais, eu acho nem tanto, mas com certeza diminui muito a incidência de problemas renais, né? Desidratação é um fator de risco para algumas doenças renais, né? Desde insuficiência renal e principalmente da parte de cálculo. Então, quem já tem essa predisposição à formação de cálculo, é importantíssimo uma quantidade razoável de água por dia. A gente fala de no mínimo 2 litros de água por dia, urina sempre clarinha, para evitar a formação de cálculo, porque é uma doença tratável, facilmente tratável, quando diagnosticada num estágio não muito avançado, mas também pode vir a ficar grave em formas mais avançadas, né? Tem gente que perde rim, tem gente que fica com insuficiência renal, tem que ir até para diálise por conta de cálculo. Então,
tem que se cuidar mesmo em relação à hidratação. Com relação a cistos renais, né? Eu sempre ouvi falar que cisto a gente não mexe, só mexe quando ele está atrapalhando alguma função, quando ele está prejudicando de alguma forma, ou quando ele drena, ou seja, quando ele explode, quando ele começa a vazar para dentro do organismo. Com relação aos cistos renais, o que o senhor poderia nos falar? Cisto renal é outra doença com bastante incidência, né, no nosso meio, tanto em homem quanto em mulher. Lá na nossa prática, a gente faz muito ultrassom, a gente acha muito cisto renal em pacientes assintomáticos, principalmente pacientes assintomáticos, e cada cisto a gente trata de uma forma e acompanha de uma forma, né? Existe uma classificação da gravidade do cisto, dependendo da imagem, tem uma classificação que vai de 1 a 4, e dependendo dessa gravidade dos cistos, a gente só acompanha, ou se for um cisto que tem alguma formação diferenciada, que leva a gente a pensar numa coisa pior, numa doença cancerígena, a gente tem que fazer alguma cirurgia para, a maioria das vezes, é retirada do cisto para mandar para biópsia para ver se é algum tumor. Mas os cistos simples, a gente só faz o acompanhamento com o exame de imagem anual, ou até mais espaçado, dependendo da conformação do cisto. Na maioria das vezes é um cisto simples que não causa problema nenhum. Mesmo uma profusão grande de cistos nos rins, isso gera alguma insuficiência renal ou não? Ou normalmente o cisto aconteceu, ele é um cisto benigno, deixa ele lá? Na grande maioria das vezes, o cisto não tem uma dimensão muito elevada, então a gente só acompanha e ele não vai trazer problema nenhum para o paciente. Alguns cistos muito volumosos ou doença policística, né, que tem muitos cistos no parênquima renal, isso pode vir a causar algum problema no rim do paciente, levando até uma perda do rim ou perda da função de 1 ou 2 rins. Mas na grande maioria os cistos são simples, a gente consegue só acompanhar durante a vida. Eu sei que no momento existem cirurgias a laser para a explosão dos cálculos renais. Né? É uma coisa relativamente não tão recente, mas bastante utilizada. Além desse tratamento porque antigamente, deixa eu abrir um parênteses aqui, antigamente nós víamos muitas cirurgias de rins para extração de cálculos grandes. Hoje existe essa metralhadora laser, digamos assim, né, que fulmina o cisto. O senhor poderia nos falar um pouquinho a respeito disso? A cirurgia laser vem de algumas décadas para cá também, é uma arma importante para o urologista, né? Antigamente, as cirurgias de cálculo, tanto de urgência quanto eletivas, terminavam sempre em cirurgia aberta, né? Você vê paciente que tem cirurgia de cálculo de muito tempo atrás, tem sempre cicatriz no abdômen. De décadas para cá, veio a cirurgia laser e a cirurgia endoscópica, né? Que a gente usa o laser na cirurgia, principalmente endoscópica. É uma cirurgia também, muita gente acha que não, né? Que é um laser por fora do corpo, que não causa problema nenhum em relação à cirurgia. Mas é uma cirurgia também, a gente entra via uretral, né? Ou no homem ou pelo pênis, entra via uretral, passa para via urinária, ou no ureter ou no rim, e visualizando o cálculo a gente consegue fazer a quebra, né? A explosão, digamos assim, do cálculo com laser. Então, cálculos muito duros, consistência de osso que a gente não conseguia quebrar antigamente com alguns litotridores, né, balísticos, que é um que batia assim sem laser nenhum. A gente consegue quebrar cálculos muito mais difíceis, então isso ajuda pra caramba mesmo na cirurgia. E depende do tamanho do cálculo também, porque tem cirurgias que a gente consegue fazer via uretral, endoscópica, mas cirurgias realmente com cálculos imensos, a gente não consegue quebrar totalmente por laser, porque senão seria uma cirurgia de 10 horas, a gente não pode ficar tanto tempo assim operando. Aí normalmente a gente faz uma cirurgia aqui pela região lombar para cálculos maiores. Incidência de câncer de rim. Como é que o senhor classificaria essas incidências? Câncer de rim é um câncer comum também, pensando em câncer urológicos, mais comum numa faixa etária mais avançada, né, nos adultos, numa idade um pouco mais avançada, e normalmente é diagnosticado incidentalmente, né, porque é um tumor também que não causa sintoma. Quando causa sintoma, como sangramento na urina, uma dor importante por um aumento de uma massa renal ou um cisto renal, o câncer já está mais avançado. Então, normalmente a gente vai fazer uma ultrassom por outro motivo
e visualiza um câncer de rim. Eu vejo pessoas se queixando de dores nos rins. O que ocasionam essas dores? Vamos que a pessoa não tenha cálculo renal, não tenha cistos, não tenha nada e sente dores nos rins. Do que advém essa dor? Então, é uma boa pergunta porque a gente atende muito paciente com essa queixa, né? Dor no rim. O paciente coloca a mão aqui e fala que está com dor na região lombar e fala que é dor nos rins. E eu te digo com certeza que 99% dessas dores não são nos rins. Normalmente, dor renal, cólica anefrética, a gente tem quando tem doença obstrutiva por cálculo, alguma coisa do tipo que obstrui a via urinária e o rim dilata e a gente sente dor. Sem obstrução, é muito difícil a gente sentir dor nos rins, a não ser nesses tumores muito, muito grandes, como eu te falei. Então, normalmente, quando o paciente chega com dor na região lombar, a gente tem que pesquisar outras causas. Claro que afastar também doenças renais, fazer uma ultrassom, algum exame clínico mais detalhado, mas na grande maioria das vezes é uma dor na região lombar muscular, é coluna, é uma hérnia de disco, é alguma coisa ortopédica. Isso que a gente vê na maioria das vezes. Muito bem. Eu quero seguir à frente na nossa conversa, porque eu quero agora entrar na parte da uretra, da bexiga e da próstata, mas eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto, espero que as senhoras e os senhores estejam gostando. Já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Petropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! Muito bem, estamos de volta. Estamos falando com o Dr. Elcio Maciel, urologista. Dr. Elcio, o senhor no início do programa falou que o câncer de próstata é o segundo maior em incidências. Vamos falar um pouquinho a respeito do câncer de próstata. A próstata tem uma série de ocorrências que o homem, depois dos 50, 55, começa a estar mais sujeito. A hiperplasia benigna da próstata, que é um aumento da próstata, essa eu sei que é tratável, né? Apesar de necessitar de um uso diário de medicamentos, mas pode haver uma diminuição da próstata. Quando não há essa diminuição, a cirurgia é uma raspagem, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho primeiramente, dessa hiperplasia benigna da próstata, ou seja, do aumento do tamanho da próstata. A hiperplasia benigna, como o nome já diz, é uma doença benigna da próstata, né? A próstata, depois de uma certa idade, depois dos 45, 50 anos, ela tende a ter uma hiperplasia das células, que é um aumento, a célula fica, legalmente dizendo, inchada, né? Tem pacientes que, com aumento prostático, não tem nenhum sintoma. Às vezes, normalmente, o peso da próstata é aproximadamente 20 gramas. Tem paciente que tem próstata de 30, 40, 50 gramas e não
apresentam nenhum sintoma. Isso pode acontecer. Mas em alguns outros pacientes isso pode trazer algum problema, algum sintoma. E isso, a longo prazo, pode causar doenças tanto na bexiga, no rim, pode começar a afetar as vias urinárias mais altas, né? O diagnóstico também é feito nessas idas frequentes ao urologista, nesse rastreio, mas diferentemente do câncer de próstata, a hiperplasia dá sintoma, e dá sintoma normalmente no início. O paciente começa a ficar com dificuldade de urinar, o paciente pode ter algum episódio de sangramento, né, na urina, aquela hesitação, urinar toda hora querendo ir ao banheiro, acordar várias vezes para ir no banheiro também, fazer xixi. Então, qualquer sintoma desse pode ser um sinal de hiperplasia prostática. E, como você disse, tem tratamento. Quanto mais precocemente esse diagnóstico for feito, a gente tem tratamento tanto medicamentoso e não respondendo à medicação, diversos tipos de tratamento cirúrgico também. Esse aumento da próstata, normalmente, conforme o senhor falou, gera um outro efeito, que é a compressão da uretra, das vias urinárias, e a pessoa passa a ter dificuldade para urinar. E passa a urinar numa quantidade menor e mais vezes. Isso. Né? E essa retenção de urina na bexiga, porque vai ficar um resíduo na bexiga, por obviedade, né? Isso é óbvio. Isso. Né? Não consegue descarregar totalmente a bexiga. Isso aí gera também alguns outros problemas, que são as infecções urinárias. Nos fale um pouquinho a respeito disso. Infecção urinária em mulher é bastante comum. A gente vê muita infecção urinária em mulher, mas infecção urinária no homem não. Se tem alguma infecção urinária no sexo masculino, a gente tem que pesquisar por que isso aconteceu. Na maioria das vezes é por um acúmulo de resíduo na bexiga, né? A próstata fica inchada, como a próstata fica encostada ali na uretra posterior, ela comprime a uretra, então como a urina passa por ali, a urina não consegue passar com a mesma facilidade diante. Então esse resíduo, urina parada, é chance de infecção. A maior proteção do nosso organismo contra infecção é liberar a urina o tempo todo. Então se ficou resíduo ali, bactéria adora isso, vai se proliferar ali e vai causar infecção. Então, a maior causa de infecção urinária em homem é por obstrução, pós-renal, obstrução prostática. Infecção urinária, ela é detectável pela coloração da urina ou não? Ou necessita um exame mais acurado, um exame médico? Pode ser. Infecção urinária é igual a sintoma, né? A gente ouve essas histórias, o paciente foi na UPA, colheu um exame e estava com infecção urinária. Se não está com sintoma, a chance de estar com sintoma urinário, que eu digo, né? A chance de estar com infecção urinária é muito baixa. Então, está com sintoma de ardência, está com sintoma de dor, aquele desconforto abdominal, dor lombar, algum sintoma relacionado à infecção urinária, a gente pode fazer o diagnóstico clínico e já pode tratar sem exame nenhum. Naqueles casos que a gente fica em dúvida, naqueles casos em que a pessoa começa a ter uma infecção atrás da outra, aí a gente tem alguns exames que a gente pode lançar a mão, como exame de urina, cultura, mas realmente a alteração da coloração é um desses sintomas também. A urina fica, às vezes, concentrada, pode ficar com cheiro ruim, com alguns grumozinhos, então também é um dos sintomas a coloração, mas normalmente vem associado a outros, como a ardência, toda hora vontade de fazer xixi, principalmente esses. Câncer de próstata, hoje em dia, ele é curável? Ou melhor, ele é tratável, e a pergunta é, ele é curável em que percentual? O câncer de próstata baixo risco diagnosticado precocemente tem uma chance de cura de mais de 70% nesses cânceres diagnosticados. 70%? Mais de 70%. E por isso que é importante esse rastreio da detecção precoce para a gente pegar um tumor no estágio de baixo risco, que não esteja avançado, né? A cirurgia é mais fácil, as complicações são bem menores e o paciente se beneficia muito, muito disso, com certeza. Quando a gente se depara com um tumor mais avançado, a chance de cura cai drasticamente, a cirurgia também, as complicações da cirurgia também são maiores. Como é que se trata câncer de próstata presentemente, no momento atual? Porque eu ouvi falar que pode haver aquelas inserções, aquelas esferas, pequenas esferas radioativas, enfim, tem mais uma série de tratamentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dos tratamentos atuais de câncer de próstata. Dependendo do tipo de tumor, da idade do paciente,
da gravidade do tumor, temos diversos tipos de tratamento, né? Isso é decidido, claro, a opinião e a decisão médica é bem importante, mas isso é decidido em conjunto com o paciente. E o tratamento vai desde apenas uma observação, tem pacientes com tumores assintomáticos muito pequenos, diagnosticados no início, que se for da vontade do paciente, a gente pode só ir acompanhando com imagem, toque, avaliação anual, exame de imagem. Caso esse tumor venha aumentar a gravidade numa dessas avaliações, a gente pode pensar em operar. A gente já viu alguns casos, o paciente levou a vida inteira só acompanhando o tumor e conseguimos levar assim. Mas realmente o mais difundido hoje em dia e o mais com chance de cura é a cirurgia, né? A cirurgia aberta ainda é realizada, a cirurgia suprapúbica que ainda é muito utilizada, mas com a modernidade hoje em dia de aparelhagem, da ciência, né, a maioria das cirurgias são feitas via laparoscópica. Tanto laparoscópica convencional, e de alguns anos para cá a cirurgia por robô também vem aumentando bastante, principalmente nos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro já tem muito robô, cirurgias por robô. É uma cirurgia laparoscópica, mas o médico controla o robô, né, os braços do robô lá dentro da pelve do paciente. Ele controla, então os movimentos são maiores, os movimentos são mais delicados, então para o cirurgião é uma cirurgia que fica mais fácil. Eu acho que nos próximos anos vai aumentar muito essa quantidade de cirurgia robótica. Como você disse, algumas cirurgias também com implante das sementes e crioterapia, mas isso também, em alguns casos selecionados, a gente pode lançar a mão desse tipo de cirurgia também. Já que temos hoje um tratamento já bastante moderno e avançado com relação ao câncer de próstata, a pergunta é, se o câncer de próstata ele é o segundo de maior incidência, em termos de salvar vidas de pacientes, quais os percentuais de perda de pacientes, de óbitos no câncer de próstata? Em relação a número exato de porcentagem, não sei te afirmar, mas com certeza a grande menor parte dos pacientes deve ser em torno de algo de 20 a 30%, de 20 a 30% dos pacientes diagnosticados com tumores de alto risco geralmente evoluem mal, né, com uma morbidade importante. O tumor de próstata é um tumor indolente, né, que ele demora a evoluir, então a gente consegue, diagnosticando precocemente, a gente consegue ter um leque de opções muito grande. Então a taxa de mortalidade, cada vez mais, cada ano que passa, vem diminuindo, né? Porque os diagnósticos estão sendo feitos bem mais precocemente. Eu perguntei isso pelo seguinte, eu conheço casos de pessoas que vieram a falecer de câncer de próstata e que não sabiam que tinham câncer de próstata. E o caso curioso é de um médico de 32 anos, fazia parte da família, era parente nosso. Ele faleceu com 32 anos de câncer de próstata, porque quando descobriu, o câncer da próstata já havia dado metástase, já tinha se espalhado. Eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Peço licença ao senhor, é apenas 1 minuto, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Metropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra.
Fique feliz, vem à feira! Muito bem, estamos de volta e estamos batendo um papo aqui hoje no programa E Agora Doutor, com o doutor Elcio Maciel, urologista. Doutor Elcio, vamos falar um pouquinho de bexiga agora. A gente não vê muitas queixas de problemas na bexiga, e eles existem e são muitos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bexiga também é um órgão muito acometido, né? Tanto em homem quanto em mulheres, a gente tem algumas doenças mais prevalentes na parte da bexiga. Uma doença que a gente tem que se atentar bastante é o tumor de bexiga, né? É uma doença com uma incidência importante também, normalmente em pacientes com história de tabagismo, que evoluem com algum sangramento sem dor, né? O paciente está em casa, sem fazer nada e sem exercício, sem nada que predisponha a pensar nisso, né? E tem um sangramento sem dor, um sangramento indolor, esse é o principal sintoma de tumor de bexiga. Isso a gente vê bastante no dia a dia no consultório, então eu acho importante a gente salientar isso. E algumas doenças infecciosas também, como infecção urinária, né? Tanto em homem como em mulher. Em mulher a incidência de infecção é muito alta, a uretra da mulher é pequenininha, né? Então a bactéria tem uma facilidade importante, tem uma facilidade grande em entrar na via urinária e causar infecção. Além de bexiga hiperativa e doenças de incontinência urinária, que a gente também vê principalmente nas mulheres. Mulher com faixa etária dos 40, 50, entrando na menopausa, com uma mudança hormonal importante, começa a ter uma história de perda de urina, tosse, perde urina, ou então uma bexiga hiperativa, uma bexiga que trabalha muito, ela tem que ir toda hora no banheiro. Então, em relação à prevalência de doenças na bexiga, essas são as mais importantes para a gente falar. O que vem a ser a cistite, que muitas mulheres se queixam, estou com cistite. O que vem a ser a cistite? Cistite é a infecção urinária baixa, né, na bexiga. Virou um termo assim, estou com cistite, qualquer sintoma urinário virou estou com cistite. Pois né? Não chega a estar errado, porque normalmente é mesmo. Normalmente é a infecção urinária baixa mesmo, a infecção da via urinária baixa. E são aqueles sintomas que eu já comentei com você antes, de disúria, né, que é ardência a urinar, polaciúria, que é aí toda hora querendo ir no banheiro, a coloração da urina pode mudar, o cheiro da urina pode mudar. Então, cistite, essa é a explicação para esse termo. Cistos nos ovários. Né? As mulheres se queixam muitas vezes, eu tenho um cisto no ovário, eu tenho vários cistos no ovário, eu tenho policistos no ovário, vou ter que fazer uma esterectomia, vou ter que retirar o útero e tal. Vamos falar um pouquinho de cistos de ovários e cistos de útero. Fique à vontade. Essa é uma parte que vai mais para a parte ginecológica, né, para a ginecologia. A gente recebe muito isso, porque às vezes... Muito isso não, a gente recebe de vez em quando isso, porque miomas uterinos muito grandes, ovários muito grandes, cistos de ovário muito grandes, tumores de ovários grandes que começam a empurrar, né, a via urinária. A gente recebe algumas pacientes assim com essas queixas. Então, qualquer tumor ginecológico, qualquer doença cística ginecológica pode causar doenças urinárias também, sintomas urinários, né? Compressão, principalmente a parte dos tumores. Então, a ginecologia e a urologia andam muito perto, né? Muito lado a lado ali em relação a esses sintomas femininos. Endometriose também é uma doença comum nas mulheres que pode causar sintomas urinários também, compressão do ureter, dor ao urinar. Então, a parte ginecológica anda muito lado a lado com a urológica, com certeza. Vamos falar de doenças sexualmente transmissíveis, que é importante dentro do seu campo, que é a urologia. Antigamente, e hoje em dia isso caiu para níveis bem mais baixos, ou pouco se fala nisso, né? Se falava muito em sífilis e gonorreia. Eventualmente em cancro, muito raro. Não. E hoje se fala mais em papilovírus. Né? O que aparece mais no seu consultório com relação a doenças venéreas? Por experiência nossa... O que está retornando? Por experiência nossa lá na clínica do dia a dia, realmente os papilomavírus estão com uma incidência bem mais alta, né?
Tanto pacientes assintomáticos que têm a mulher com o vírus, eles vêm procurar muito a gente para fazer essa avaliação regular, para ver se tem que fazer algum outro exame, alguma outra coisa, se apareceu alguma verruguinha, ou já pacientes com as verrugas que a gente trata, ou a gente queima, ou queima com ácido, ou cirurgicamente. Então, a incidência do HPV está muito alta. Eu acredito que isso, daqui a alguns anos, a gente vai começar a ver os resultados da vacina, né, da vacina contra o HPV, a gente vai começar a ver esses resultados mais lá para frente. Realmente, a parte das outras infecções, sífilis, gonorreia, cancro mole, no dia a dia isso diminuiu, tá? Mas ainda aparece. E quando aparece, tem vindo muita doença resistente aos antibióticos usuais, que isso não acontecia antigamente, né? Paciente com esse uso, com muito uso de antibiótico, doenças diferentes, a gente viu uma resistência muito forte em alguns tipos de gonorreia, difícil de tratar até. Ainda aparecem com certa frequência. Coceiras no verão, isso é comum? Eu vejo que, eu noto que mesmo pessoas que têm um bom asseio, uma série de cuidados, na região escrotal principalmente, sentem muita coceira no verão. Por que ocasiona isso? Qual é o problema disso? Por que essa formação de tantas bactérias que ocasionam esse tipo de situação? Na verdade, é fungo, né? Não é bactéria, é fungo. Melhor dizendo. O que o fungo mais gosta é calor e umidade. Então, no verão, vai estar quente, vai estar úmido, a gente sua mais. Então, principalmente essa área aqui da virilha, a parte escrotal, é o meio propício para o fungo se proliferar, né? Então, acontece muito, é o que você está falando, que é Tinea cruris, o nome científico, né? Que é aquele fungo que fica uma mancha aqui na região escrotal, coceira, descamação. É facilmente tratável, responde muito bem às medicações, mas muita gente não sabe o que é, né? Fica em casa tentando passar alguma coisa que o vizinho contou, que a avó contou e acaba não resolvendo. É o tal do uso do polvilho antisséptico granado para tudo. Para tudo, serve para tudo. Olha aqui, ó, nós não recomendamos, por favor. Tá? Isso aqui é uma brincadeira que estamos fazendo aqui no programa. Não é por aí. Procure um urologista. Verdade. É a maneira mais correta. E vamos falar um pouquinho agora também de uma coisa que é muito comum nos homens, que é a dilatação dos vasos no saco escrotal. A dilatação das veias, das artérias e tal, que tem o nome de... Varicocele. Varicocele, obrigado. A varicocele também é muito comum. A pessoa que tem varicocele, o homem que tem varicocele, tem que suportar e ficar quieto ou tem tratamento para varicocele? Não, porque é terrível, dói mesmo, né? Então não tem jeito. Não, com certeza tem tratamento. No menor número das vezes, na menor parte, precisa, né, operar. O maior número dos casos a gente só acompanha, né? Normalmente, quando dá dor crônica, o paciente sente dor com aquela dilatação importante, ou uma dilatação muito importante que a estética está incomodando o paciente, ele quer resolver, quer tirar aquilo também, ou o paciente que está lutando para ter seu filho e está com algum grau de infertilidade. A varicocele pode alterar a temperatura dos testículos, isso altera também a produção de espermatozoide, pode ser um fator que esteja dificultando a fertilidade do casal. Então, o paciente fez algum espermograma ou está com dificuldade de ter filho, fez algum espermograma alterado, a gente também lança a mão da cirurgia para tratar a varicocele para ver se a qualidade do espermatozoide dele melhora, do sêmen dele melhora. Né? O senhor falou agora em espermograma e vamos criar uma situação aqui. Um determinado paciente que no espermograma viu que ele tem uma baixa contagem de espermatozoides e ele gostaria de aumentar essa contagem. Existe tratamento para isso ou ele está fadado a permanecer com aquela baixa contagem ou mesmo até com espermatozoides mortos? A gente sempre faz uma avaliação hormonal, avaliação do exame físico para ver se tem alguma varicocele, alguma alteração anatômica que esteja prejudicando a formação do sêmen. E a parte hormonal também, algumas alterações, algumas doenças hormonais mais graves pode causar alteração do sêmen também. Tirando essas causas, se o paciente tiver uma alteração no espermograma, os estudos ainda são muito falhos em relação, não tem nenhum estudo de alto nível que mostre alguma medicação,
algum modo de vida que melhore a produção do espermatozoide. Eu acho que mantendo uma taxa hormonal boa, com exercício físico diário, alimentação boa, você não tendo outro fator de risco, isso parece que causa um efeito benéfico para a produção de espermatozoide. Mas tem muitas coisas em estudos ainda, vitamina E, colchicina, muitas outras coisas, mas que ainda não é cientificamente comprovado, tá em estudo ainda. Mas mostram alguns resultados, alguns estudos. Vamos falar um pouquinho de problemas de ereção, que isso eu tenho certeza que pode ser do interesse de muitos telespectadores nossos. Pessoas hipertensas que tomam aquele remedinho todo dia para pressão e são obrigadas a tomar pelo resto da vida, não tem outro jeito, sofrem a partir de um determinado momento, porque alguns remédios para pressão, eles são beta-bloqueadores e a partir de um determinado momento sofrem com problemas de ereção porque não há um fluxo sanguíneo necessário para que haja uma ereção normal e boa. Hoje em dia a gente vê muita propaganda no rádio, na televisão, na internet de clínicas urológicas milagrosas, né? Vem aqui que a gente resolve o seu problema de ereção, resolve o seu problema de ejaculação precoce. Ereção, problemas de ereção, tem cura ou apenas uma melhora? Tem cura. Tanto da forma, uma disfunção leve, tanto a moderada quanto a grave tem cura. Realmente pacientes hipertensos, diabéticos, com dislipidemia, né, colesterol elevado, sedentários, tem um fator de risco a sofrer com disfunção erétil. Então levar uma vida com exercício físico, uma vida saudável, com certeza melhora na parte da ereção. Nessa disfunção leve, os pacientes respondem muito bem à medicação oral. As medicações orais hoje são bem seguras. Em quem tem indicação de tomar, com avaliação de cada paciente, juntamente com a parte cardiológica, quando o paciente tem alguma doença cardiológica, os medicamentos são muito seguros, então a resposta é muito boa. Nos casos leves é moderado. Já nos casos graves, né, principalmente nos casos pós-prostatectomia, na cirurgia de próstata, pacientes que ficam com disfunção grave, né, que não tem ereção nenhuma, ou por algum outro motivo, também tem tratamento que são as próteses, né? Hoje em dia tem diversos tipos de prótese que o paciente pode lançar a mão caso não tenha ereção nenhuma e caso seja da vontade dele também continuar mantendo relação sexual. Existe uma preocupação muito grande dos cardiologistas com relação a esses remédios que melhoram a ereção. O caso de um Viagra, por exemplo, de um Cialis, de uma Tadalafila. O que o senhor nos pode falar a respeito disso com relação aos efeitos colaterais da utilização desses medicamentos? Os medicamentos hoje em dia são bem seguros, né? Cada dia, com a modernidade farmacêutica, enfim, vem melhorando muito tanto a parte da segurança quanto os efeitos colaterais. Realmente, alguns deles podem dar rubor, cefaleia, dificuldade na deglutição, muito paciente relata isso também. Mas, quando usado de maneira correta, eles são bem eficazes e bem seguros. Normalmente, quando a gente escuta aquilo, um tio meu estava num hotel e num motel e aí morreu tendo uma relação sexual porque usou Viagra. Não foi porque usou Viagra, provavelmente. Ou ele tinha uma doença grave que foi mal avaliada, essa indicação do uso de Viagra ou não, ou utilizou uma dose acima do permitido. Então, quando usado da maneira correta, com avaliação cardiológica direitinho, sem problema, sem contraindicação nenhuma, é uma medicação super eficaz, que trata muito bem a disfunção, melhora a qualidade de vida do paciente muito. Não, curiosamente, o senhor falou agora uma dosagem adequada. Teve o caso daquele humorista, o Bussunda, do Cacete e Planeta, né, que ele foi cobrir a Copa na Alemanha e tomou 6 Viagras de uma vez só. Teve um infarto fulminante. A culpa é do Viagra. A culpa é do Viagra. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. É apenas 1 minuto. Fique conosco, já voltamos. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis.
Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243 3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Metropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, vem à feira! Muito bem, estamos de volta e eu venho errando sistematicamente o nome do Dr. Lécio. Olha só, peço desculpas à senhora, peço desculpas a ele. Lécio Maciel. Imagino. Eu estou chamando ele de Elcio. Me desculpem essa falha minha, mas na barrinha que está aparecendo aí na sua tela, está aparecendo o nome correto. Vamos falar agora um pouquinho dos exames que detectam de forma precoce a existência de um problema mais sério na próstata. E eu queria começar falando pelo exame de PSA, antes de falar do toque. Qual o grau de acerto do exame de PSA, do exame de sangue, com relação a isso? Sozinho o PSA ajuda, mas não quer dizer tanta coisa assim pra gente, né? O PSA, ele aumenta, né? Ele aumenta com a hiperplasia prostática, com a hipertrofia prostática, aumenta em tumores prostáticos, aumenta em prostatites, que são infecções na próstata, em traumas na próstata também. Então, uma dosagem alta de PSA não quer dizer que o paciente esteja com tumor, com câncer de próstata, né? Mas aquele paciente que vem fazendo o exame de próstata anualmente, PSA anualmente, a gente vê uma alteração, a gente liga o alerta, né? Junto com o toque sente alguma região mais endurecida na próstata, um nódulo prostático, e aí juntamente com o PSA, já dá muito mais informação para a gente. A chance desse paciente ter um câncer de próstata aumenta. A gente normalmente lança a mão de uma ressonância e de uma biópsia para confirmar. Mas ele sozinho não quer dizer tanta coisa assim. Pacientes com hiperplasia prostática, como você falou, tem a próstata de 30, 40, 50 gramas e podem ter o PSA elevado também. Mas baixo. Ou baixo. Normalmente o PSA sobe junto, na maioria das vezes. Sim. Mas também pode estar baixo. É uma arma muito importante para a gente, mas que sozinho, por isso que a gente fala da importância também do toque retal. Tá. Então agora vamos falar no famoso toque retal, que é um bicho de 7 cabeças para muita gente e que afasta muita gente da detecção precoce do câncer de próstata por preconceito. Nos fale um pouquinho a respeito disso. Como eu disse, o PSA sozinho não dá todas as informações que a gente precisa, né? Junto com o toque retal, a avaliação fica muito mais detalhada, então a chance de te detectar algo no início fica muito maior. É um exame que é feito anualmente, como eu acho que eu já até comentei sobre isso, acima de 50 anos na população masculina em geral e acima de 45 anos para negros e para quem tem pai ou irmãos com história positiva para câncer. É um exame que dura 10 segundos, vamos botar assim, mas que realmente ainda existe aquele preconceito, ao meu ver, totalmente bobo, mas que vem melhorando, acho que de geração em geração, com campanhas desse tipo de Novembro Azul, programas falando sobre isso, a gente comentando, sempre falando sobre isso, acho que isso vem melhorando ano a ano e esse preconceito um dia vai melhorar, vai acabar com certeza, porque é um exame muito importante ainda. E eu acho que vai continuar sendo sempre,
porque tem PSA baixo que a gente toca e sente um nódulo e o PSA não acusaria nada. Então, realmente continua sendo um exame muito importante. Tomografias, elas têm validade para detecção de câncer de próstata até que ponto? A tomografia não é utilizada para detecção de câncer de próstata, né? Sim. Algumas tomografias a gente usa depois do diagnóstico, né, do câncer de próstata para estadiar o tumor, né, para ver o grau de tumor, para ver se tem alguma metástase, alguma invasão perto, alguns tipos de tomografia a gente pode pedir em relação a isso, mas o exame que ajuda mais E a na ultrassonografia? detecção, não, é ressonância. É ressonância. A ressonância Alguns nódulos suspeitos ou aquele paciente que está com PSA ali naquela, não está alto nem está baixo, então com o nódulo suspeito a gente também pode pedir a ressonância multiparamétrica, que a ressonância multiparamétrica vê nódulos com uma destreza muito grande, né? Consegue detalhar bastante esse nódulo, que consegue ajudar a gente até na biópsia depois, diretamente ali no nódulo. Então a ressonância, com certeza, para rastreio, é o exame que mais ajuda a gente. A tomografia não entra nessa parte, não. A evolução, o crescimento de um nódulo, de um câncer de próstata, ela é rápida, ela é média, em média, quanto tempo ela tem de evolução? Cada caso é um caso, né? Cada corpo reage de uma forma e cada tipo de câncer tem uma evolução e uma gravidade diferente. Mas, normalmente, na maioria dos casos, é um tumor de uma evolução lenta, né? Por isso que a gente tem alguns casos que a gente consegue até ir acompanhando. Tem paciente que descobre um tumor de próstata com 60, 70 anos, que é um tumor assintomático pequeno, que não vai morrer disso. A gente sabe que vai ficar só acompanhando ali essa doença, às vezes é uma estratégia, e às vezes não vai morrer disso. Então é um tumor que a gente consegue ir conversando, tendo uma estratégia boa para ver qual é a melhor hora de operar. Então ele tem se existe alguma parte boa, vamos dizer assim, num tumor, ele ajuda a gente nisso, que ele não costuma ter uma evolução rápida. O que nós deixamos de falar que o senhor gostaria de salientar e gostaria de falar um pouquinho a respeito? Olha, acho que foi completíssima a conversa aqui, foi muito boa a conversa. A gente falou de muitos temas, praticamente quase tudo. Eu acho que o importante para ficar de mensagem é que a gente, quando cuida da nossa saúde, a gente não está cuidando só da nossa saúde, né? A gente está cuidando da nossa família também, porque tem gente que depende da gente, tem gente que ama a gente, então quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando da nossa família inteira, a gente não pode deixar isso de lado. Eu queria lhe agradecer aqui e abrir 2 ou 3 minutos, fique à vontade, para as suas despedidas. Eu agradeço aí, obrigado pelo convite, parabéns para o canal aí por abordar esse tema de saúde, por sempre abordar aí toda semana um tema diferente de saúde. Novembro é um mês muito importante. Queria mais uma vez dar parabéns ao meu pai aí que fez aniversário ontem, meu companheiro de trabalho aí, professor. E vamos lá, vamos continuar cuidando da saúde aí. E novembro é um mês muito importante para isso. Obrigado aí pelo convite. Lhe agradeço mais uma vez a sua vinda aqui, sua atenção para com o nosso programa, para com o nosso canal. Tá? Espero que em breve o senhor retorne, vamos continuar os nossos assuntos aqui, porque isso é uma conversa sempre muito importante. Levar esse tipo de conhecimento de forma simples à senhora e ao senhor, eu acredito que a gente possa fazer alguma diferença. Lembre-se, novembro é o mês do Novembro Azul. Vá procurar um urologista, vá fazer o seu exame, vá fazer o seu PSA, vá fazer o seu toque, vá ver como é que está a sua vida com relação às suas vias urinárias. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a paciência, a gentileza e o carinho, como faço sempre, todas as semanas, e não me canso jamais de agradecer. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos vocês. Continue me parando na rua, continue me perguntando as coisas. Eu estou à disposição de vocês. Essa nossa troca de informações na rua é muito importante. Tá? Eu gosto dessa nossa empatia. Isso é muito, muito legal. Quero mandar um abraço aos nossos telespectadores de Três Rios, Paraíba do Sul, Pati de Alferes, Friburgo e Teresópolis, que nos acompanharam nessa hora. E quero dizer que caso o senhor tenha perdido um pedaço do nosso programa ou queiram revê-lo, poderão fazer nas reprises do canal ou já está na página do Facebook do canal TVC 16, o nosso programa já está lá.
Daqui a pouco vai entrar também na página do programa E Agora, Doutor, tá? E também pode ser visto no Instagram e no YouTube. Eu quero desejar a todos uma boa semana, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião, onde você, cliente, é um amigo. Estamos há 40 anos prontos para melhor lhe atender. Reboque, loja de autopeças e mecânica em geral. E também com retífica de motores e elétrica. Seriedade, credibilidade e ótimos preços. Agende uma visita pelo telefone 2243-3916. Oficina do Tião, Rua Marciano Magalhães, a 50 metros da entrada do Morém. O melhor serviço mecânico do Alto da Serra. Metropolitano Raiz come pastel na feira, pega frutas e legumes sempre fresquinhos e mais baratos que nos supermercados. Compra carne de porco, linguiça, frango e ovos na feira, porque sabe da boa procedência. Mais que uma boa escolha, é também um passeio divertido. Às terças e sábados atrás da rodoviária antiga e aos domingos no Alto da Serra. Fique feliz, venha à feira! PVC, 20 anos com você. Estacionamento rotativo Orleans. Espaço coberto para você deixar